Queria perguntar para vocês quantos que já pensaram que não iam conseguir atingir um objetivo na vida? E quantos de vocês já tiveram dificuldade para dormir pensando em algum desafio de trabalho? Já tiveram isso alguma vez? Bom, essa palestra, o nome dela é O Céu Não é o Limite. É uma palestra que faz parte de uma série que eu chamei de O que você faria se pudesse viver novamente. Justamente inspirada nos acontecimentos que eu tive, o meu AVC, que é onde eu quase faleci. Isso aí é uma série de palestras que eu busco questionar, trazer pensamentos e questionamentos para as pessoas de como é que elas estão vivendo e como que elas querem viver, né? O que é importante realmente na vida e o que realmente é importante para ser feliz, né? Parabéns a todos que estão aqui, que estão se preocupando com um tema, né? Relevante, né? Obrigado aí pela confiança de todos e vou tentar fazer aqui o meu melhor, tá? Aliás, não vou tentar, eu vou fazer o meu melhor, tá? E hoje eu queria conversar um pouco sobre o que pode estar limitando vocês, né? Pessoalmente, profissionalmente, emocionalmente, e conversar um pouco sobre como podemos nos fortalecer perante os desafios, tá? Em fevereiro de 2017, eu era um ser humano de sucesso, família bonita, sempre fui viciado em esportes. A vida de executivo tinha reduzido isso para 2 vezes por semana, uma corrida, mas sempre fui viciado em esportes. Inteligente, 2 pós, carreira profissional em ascensão, vida financeira estável, check-up todo ano. Parecia que nada de ruim poderia me alcançar, né? Subconscientemente, e o subconsciente é uma coisa que nós vamos conversar a respeito, ele é complicado, mas subconscientemente eu era invencível. Tudo parecia perfeito e controlado na minha vida. Eu tinha controle da minha vida, né? Eu não pensava e não imaginava que tudo poderia mudar. Em 14 de fevereiro de 2017, em Madrid, na Espanha, em uma reunião global de marketing, eu tive um AVC. E lá estou eu, acordado, dia 15 de fevereiro, com o lado direito do corpo completamente paralisado, longe da minha família e amigos, ninguém entendendo o que eu falava e com uma maratona de tratamentos para correr. Nesse dia, exatamente nesse dia, eu percebi que eu não tinha mais certeza de nada. Os médicos não tinham certeza de como poderia ser a minha recuperação. Fisioterapeuta também não. Ninguém me falava nada, porque, na verdade, é muito variável isso, né? O quanto você vai querer recuperar. E eu, enquanto homem de venda, eu queria saber qual que era a meta, quando é que eu ia voltar a andar, mas ninguém tinha coragem de falar nada, né? Então, assim, eu não tinha certeza de mais nada. E eu descobri que não ter certeza de nada é muito bom, porque a gente busca respostas. Quem tem certeza de tudo não evolui, porque não precisa de respostas. E eu fiquei um bom tempo de cama. E aí, nesse processo, eu comecei a me perguntar, comecei a pensar, comecei a estudar, né? Tipo, por que que eu sobrevivi? Se eu estava... Na verdade, eu estou em 15% das pessoas que têm um AVC hemorrágico e sobrevivem. Por que que eu sobrevivi? Tem que ter um motivo, um significado isso, né? E foi aí que nasceu a minha vontade e missão, que hoje é minha missão, de ajudar os outros a não precisarem passar por situações extremas na vida
para justamente repensar em suas vidas. Por que eu precisei passar por uma situação extrema? Para repensar minha vida, e repensei muita coisa, muita coisa, né? É, eu dei um novo sentido para minha vida. Não só a questão da missão que eu tenho de ajudar os outros, mas também do que é importante realmente para minha vida, o que é importante para eu ser feliz. Eu, né? Antes eu olhava muito os outros ou a empresa, e não que não seja importante olhar, mas, por exemplo, a minha família ficava em segundo plano. A minha família ficava em segundo plano se tivesse alguma coisa profissional para cuidar. E isso, por exemplo, é uma coisa que eu repensei, né? Qual o valor de cada coisa na vida? E a gente tem que saber isso para a gente conseguir ser feliz. E muita gente, eu enxergo que muita gente não tem isso claro na vida. Bom, dessa forma, enxergando dessa forma o AVC, eu ressignifiquei um acontecimento que para várias pessoas parecia trágico. E para mim não, porque eu transformei algo que era trágico em algo bom. E isso se chama resiliência. Resiliência é a capacidade da pessoa de enxergar algo, mesmo as coisas que parecem ruins, e tirar bom proveito, boas lições e aprender com isso, né? Porque todos nós temos acontecimentos ruins na vida. Algumas vezes nós temos vários em um dia. Quantas pessoas por dia a gente encontra xingando porque perdeu um ônibus, perdeu um táxi, porque um cliente falou não, porque choveu, porque furou um pneu, porque estava calor. Pergunta a vocês, vocês já se perguntaram por que que algumas pessoas passam pela vida sorrindo e outras chorando? Responde aí no chat, por favor. Alguém já se perguntou isso? Lembrem-se de conhecidos extremos que todo mundo já conheceu: o super feliz e o super triste. Vou dar um tempo para vocês se lembrarem disso, tá? O super feliz e o super triste. Todo mundo já conheceu um super feliz e super triste. Lembraram? Eu pergunto a vocês: o grau de felicidade tem relação com os acontecimentos da vida dessas pessoas? Ou como elas encaravam a vida? Pensem por esse ângulo, o super feliz, super triste. O grau de felicidade tinha a ver com os acontecimentos da vida ou como eles encaravam a vida? Eu conheci pessoas que eram pobres financeiramente, tinham tragédias nas suas famílias, andando de ônibus, tinham tudo para ser tristes, né? E continuavam com um sorriso grande aí no rosto o tempo inteiro. E também conheci outras em carros de luxo que fechavam a cara se o sinal fechava para eles. Eu tive tempo para pensar nisso e eu garanto para vocês que a felicidade ela está na maneira de como a gente encara a vida e não tem relação nenhuma com o grau de dificuldade encontrado na vida. Tem pessoas que uma xícara de café derrubada por um garçom num restaurante estraga o dia da pessoa. Ele xinga o garçom, pensa que só acontece com ele, etc. E outras começam a rir, né? O mesmo acontecimento, olha só, o mesmo acontecimento. Eles foram vistos de maneira diferente, de forma diferente. Acontece um acidente, duas pessoas em ângulos diferentes têm versões diferentes para o acontecido. E o acontecido é um só, é o mesmo. Concorda? O acontecido é um só.
A física quântica, ela tem feito uma revolução na ciência. Experimentos têm mostrado que as realidades dependem dos olhos de quem vê. E assim, a física, como eu aprendi, a visão é que era o seguinte, era uma coisa estática, né? Assim, as leis da física não se questionava e etc, mas como assim? A física é diferente, depende do observador? Sim, a física quântica já mostrou isso. Tem uma série de conceitos é, sendo que estão caindo, né, em terra, por terra, né? Com a física quântica, por exemplo. Mas por que que eu estou falando isso para vocês? Porque tem uma série de conhecimentos novos sendo gerados no mundo. A física quântica, inclusive, que elas mudam totalmente a nossa perspectiva de vida, como enxergar a vida. Então, eu estou falando aí de física quântica, de programação neurolinguística, de inteligência emocional, e são novas enquanto ciências, mas são conhecidas há muitos anos, 30 anos, e estão demorando muito a se difundir. Mas elas são cruciais para entendermos o mundo que a gente vive e como viver melhor nele. Essas novas ciências, elas deveriam estar já no nosso DNA, está bem difundida nas escolas, os nossos filhos tinham que estar tendo aula sobre isso, e eles estão, assim, muito, muito atrasados. A, 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 o ser humano, a sociedade, precisa desses conhecimentos para se desenvolver mais e ser mais feliz, né? E veja bem, eu estou falando de ciência, eu não estou falando de esoterismo, desse tipo de coisa, não, estou falando de ciência mesmo, né? A nossa cabeça, ela foi formada dentro de uma educação lógica, uma educação linear, que não é ruim, é bom ter um pensamento lógico, linear, mas esse é o tipo de pensamento mais pobre, porque nós não fomos treinados a ter pensamento criativo, sabe? Na verdade, esse é o mais rico. O doutor Augusto Cury, que é o psiquiatra mais lido do mundo, no mundo hoje, é um brasileiro, livro com tradução em mais de 70 países, ele costuma dizer que a gente está na idade da pedra em gestão da emoção. E eu acredito nele. Ele fala que a gente dominou o espaço, dominou a terra, dominou o mar, mas a gente não entrou no universo das nossas mentes e exploramos ele corretamente. A gente sabe pouco sobre isso. E a minha geração, pelo menos, né, eu estou com 45 anos, é a campeã em suicídio, a minha e as abaixo de mim. É a campeã em suicídio, depressão, distúrbios do sono e etc. Aí eu pergunto, será que a gente não precisa mudar? E se a gente precisa mudar, quando que a gente vai fazer? Quando que a gente vai fazer isso? E aí eu faço a pergunta mais importante dessa conversa nossa aqui. Você é um espectador ou é um protagonista da sua vida? Porque o número de vidas desperdiçadas hoje é muito grande. E eu quero saber de vocês, eu quero que vocês façam essa pergunta para si. Vocês estão aproveitando bem a vida que Deus deu para vocês? Ou se você não quiser falar em Deus, o universo deu para você, ou você está aproveitando a sua vida? Realmente, você é protagonista dela? Você que manda na sua vida, faz ela acontecer da maneira que você quer, de acordo com os seus sonhos, as suas vontades? Ou você é um mero espectador? Tem é uma música que era muito gostosa, mas que eu não gosto nem de ouvir, que é o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é sim, em termos de pensamento, isso é horrível.
Nós não devemos ser levados pela vida. A gente tem que ser protagonista. Tem que definir o que é que a gente quer, né? Porque quando a gente é espectador, a gente vai e a gente não tem um objetivo. E assim, por exemplo, quero ter um bom casamento. Exemplo, quero ter um bom casamento. Mas você casou e fez o que para ter isso? Ah, eu fui vivendo, minha esposa não é muito legal, minha sogra não é muito legal. Tá, e o que que você fez para mudar isso? Protagonismo que a gente precisa. Quando eu estava na cama, ô Douglas, você me fala aí se todo mundo está escutando bem, tá? Estamos É ouvindo bom bem perguntar. e te vendo bem. Tá, ok. Quando eu estava na cama, com metade do corpo paralisado e uma cadeira de rodas do lado, e eu não sabia se essa cadeira de rodas seria uma companheira provisória ou permanente, eu tinha sonhos. E muitas pessoas têm sonhos. Provavelmente você tem sonhos. E eu queria chamar vocês e convidar vocês para pensar um pouco nos sonhos. Aproveita que a gente está online, né? Ninguém vai ficar com vergonha e ficar olhando no canto de olho se o outro, o que que o outro está fazendo e tal. Fecha o olho e pensa um pouco nos seus sonhos. Pensa nos sonhos que você já teve quando jovem, e sonhos esses que você desistiu, né? Eles ficaram muito longe, talvez, que você passou a considerar que era inatingível, os sonhos que você ainda tem. Pensaram? Pensem nos sonhos de vocês, nos que vocês já tiveram e nos que vocês têm atualmente. Pergunta: por que vocês não atingiram esse sonho? Porque teve um problema financeiro? O que que veio na cabeça de vocês? Teve problema financeiro? Porque casou e teve filho, aí não deu? Porque não conseguiu uma promoção? Não conseguiu um dinheiro? Quando eu perguntei para vocês, eu tenho certeza que os porquês que apareceram no cérebro de vocês eram vários. Estou certo ou estou errado? O cérebro de vocês, da maioria das pessoas, é treinado para dar desculpas. Eu vou dar dois motivos para não realização dos sonhos de vocês. E eu quero que vocês pensem se isso faz sentido para vocês, se tem lógica o que eu estou falando, tá? Um, você tinha sonho e você não realizou porque você não transformou seu sonho em uma meta. Quem sabe me dizer qual a diferença entre um sonho e uma meta? Pode colocar aí no chat, por favor. Qual a diferença entre sonho e meta? Quem arrisca? A meta, a diferença entre sonho e meta é tênue, mas faz toda a diferença. Sonho você apenas idealiza, meta você faz objetivo e realiza. Sim, é verdade. Mas eu tenho uma definição mais simples. Meta é um sonho com uma data. Porque enquanto está no sonho, está abstrato. Quando a gente coloca uma data, vira uma meta. Então a gente já se programa a alcançar aquilo dentro daquele prazo que a gente colocou. E quando a gente coloca uma data, o cérebro foca nisso, a gente foca nisso. E tudo que a gente foca expande. Você passa a ver oportunidades para realizar o sonho. Você se motiva a alcançá-lo. Você faz poupança. E quando se assusta, já está realizando.
Eu disse para vocês que eu tinha sonhos quando eu estava na cama. Eu coloquei data em alguns sonhos que se realizaram contra todas as expectativas. A minha recuperação foi bem acima da média. Todos falavam, todos que eu estou falando, inclusive médico, fisioterapeuta, etc., que eu iria poder voltar a trabalhar após 3 anos de AVC. Eu transformei um sonho em meta. Eu coloquei uma data, um ano. E após um ano, eu estava viajando de avião sozinho para acertar meu retorno com meu antigo gestor. Com 2 anos, eu voltei a mergulhar, que é algo que eu sempre gostei muito e, e seria muito ruim se eu tivesse que parar de fazer. Eu sentiria muito. Eu coloquei uma meta de 3 anos para voltar a andar de bicicleta. 3 anos e 2 meses depois, eu estava fazendo isso. Como que vocês acham que eu suporto 3 anos de fisioterapia intensa? Sonhos que eu tenho, que eu transformei em metas, me motivam e as coisas vão acontecendo. Pessoas importantes vão aparecendo para me ajudar. E quando eu assusto, o sonho já se realizou. E é assim que acontece. Isso não é porque é o Alisson. É assim com todo mundo. Desde que você transforme seus sonhos em metas. E aí, isso causa uma série de eventos que te levam para aquilo. E aí você olha para trás e vê, olha, eu não sou espectador, eu sou protagonista. Eu estou vivendo a minha vida da maneira que eu quero levar. Eu sou feliz porque eu estou conquistando as coisas que eu quero na minha vida. A minha vida está acontecendo da forma que eu quero. Segundo motivo para esses objetivos não terem sido alcançados. Vamos fazer um teste, tá? Eu vou pedir para vocês, presta atenção no que eu vou pedir. Eu vou pedir para vocês que não pensem em um elefante rosa. Não pensem em um elefante rosa. Eu tenho certeza que todos vocês pensaram no elefante rosa, não é? Mas vocês não queriam pensar. Tô certo? Quem pensou então por você? Já se perguntaram? Eu pergunto isso para a gente trabalhar um conceito, né? Que acontecem coisas no nosso cérebro, principalmente devido a um tal de subconsciente aí, que não temos consciência dele, mas que está nos afetando constantemente, que faz com que a gente tenha que ficar atento ao nosso cérebro. A gente acha que a gente é o cérebro, e não somos. A gente não pode confiar nele, porque ele nos prega pressas. A gente tem que ser e fazer aquilo que a gente quer, e não as coisas que o nosso cérebro, com seu subconsciente, manda. Todo animal tem na sua fisiologia a questão de economia de energia. Todo organismo trabalha para economizar energia, para poupar energia. O cérebro não é diferente. Então, ele trabalha para colocar a gente na nossa zona de conforto. Ele trabalha dessa maneira, zona de conforto. Mas aí a gente tem que ter a gente tem que ter a noção de que a gente, como ser consciente, como ser inteligente, a gente não pode cair nessa armadilha que às vezes o cérebro traz para nós e faz para nós, porque nós temos algumas certezas que talvez sejam as únicas certezas que a gente tem na vida. Uma certeza é que tudo muda.
E aí, o cérebro, ele quer deixar a gente na zona de conforto para que tudo aconteça como a gente sempre imaginou, sempre quer. Ou seja, para o cérebro, a constância, é, a, a, a constância é o que ele gosta, o que ele quer. Mas nada na vida é constante. No universo, tudo muda, tudo se transforma o tempo todo. Então, a gente não pode ficar incongruente com o universo. A gente não pode querer que nada mude na nossa vida, que a nossa vida aconteça exatamente como a gente programou, porque a única certeza que a gente tem é que isso não vai acontecer. Nós precisamos ter filtros para ouvir o nosso subconsciente e criticar. Ou seja, o que que nós precisamos? Nós precisamos de consciência crítica e de autoconhecimento. Duas coisas muito importantes: consciência crítica e autoconhecimento. Mas o autoconhecimento não está muito no nosso DNA, pelo menos da maioria das pessoas. A gente não foi criado para ter sempre esse autoconhecimento. Como o Augusto Cury falou, a gente conhece pouco sobre o nosso cérebro. E nós, enquanto indivíduos, conhecemos pouco internamente sobre nós mesmos. Emoções, etc. Tá? O céu não é o limite para o ser humano. Por isso o nome da palestra. Porque se a gente dominar isso, o céu não é o limite. Nada pode nos segurar enquanto seres humanos. Impossível a gente não atingir a felicidade se a gente ter esse mindset que eu estou falando aqui para vocês. Principalmente se nós nos permitirmos, se a gente se permitir nos conhecer. Porque o número de pessoas que não se conhecem hoje é muito grande. Eu não me conhecia. Especialistas dizem que a gente usa só 10% do nosso cérebro. Imagina se a gente passar isso para 15%. É 50% a mais de nossa capacidade, né? Depois do AVC, eu passei a ser deficiente físico. Mas hoje, o que eu acho? Qual a verdadeira limitação do ser humano? O cérebro. Eu não ligo muito de não ter muita coordenação na minha perna, de ter uma coordenação pior ainda no meu braço, mas eu não mudo muito, não ligo muito, porque a verdadeira limitação do ser humano é o cérebro. E o que no cérebro? As nossas crenças. E eu não estou falando por crença, não estou falando de religião, tá? Crenças são as verdades em que a gente acredita, em sua maioria fixadas em nós, do 0 aos 12 anos de idade. Ou seja, as crenças são coisas que a gente acredita, mas é que a gente nem sabe e não tem consciência de que a gente acredita. E elas é que dominam o nosso cérebro e determinam qual o nosso potencial na vida. E isso é bonito, porque se você começa a se autoconhecer, você começa a ter consciência dessas crenças, e você começa a, se é uma crença que está te limitando, você elimina ela, né? Por exemplo, assim, como que acontece uma crença? Uma mãe estressada chega em casa às 9 horas da noite do trabalho, morta, cansada, e coloca uns brinquedos para a criança brincar, um menininho de 3 anos, para brincar e deita lá e quer ficar na frente da novela lá, né, descansando. Aí o menino chega, tem um copo de água na mesa, ele pega o copo e ela falou, ó, não vai, não pega que você vai derrubar isso. Não, mamãe, só vou levar para a cozinha para você. Aí o menino tropeça no brinquedo, entorna o copo, e aí ela, estressada, já levanta e falou, falei, eu te avisei que isso ia acontecer, eu trabalho feito louca para te sustentar, e você não faz nada direito, você não faz nada direito, sai daqui, menino, né, e tal.
Ou seja, o cérebro dessa criança registra isso. Registra que ele não faz nada direito. E depois, quando ele é um jovem, o que acontece? O subconsciente dele está escrito lá, e desenhado e gravado que ele não faz nada direito. Então, o cérebro sabota ele. Se vocês pensarem com calma, com certeza, em algum momento, vocês já foram sabotados pelo cérebro de vocês. Eu já fui sabotado pelo meu cérebro, tá? Um outro exemplo, quando alguém fala para uma criança, você é burro, né? Pais ficam falando, às vezes, para crianças, constantemente, inclusive, né? O cérebro registra isso, você é burro, né? E inconscientemente, nós estamos falando subconsciente, ele acredita nisso. E aí o desempenho acadêmico dele na escola cai. Por quê? O subconsciente fala que ele é burro. Ou seja, é uma profecia autorrealizável, né? Muitas pessoas têm crença limitante de dinheiro. Pais que, por não ter vencido financeiramente na vida, falam que rico não presta, que para ser rico tem que vender a alma, ou coisas do gênero. Aí esses pais dão origem a filhos que ganham dinheiro, mas gastam tudo. Eles estão sempre na pindaíba. Altos executivos que ganham muito dinheiro vivem endividados. Por quê? É o subconsciente, é o cérebro o sabotando. Porque se ele tiver dinheiro, ter dinheiro é feio. Que foi o que foi programado lá. É a crença que foi implantada nele. Se ele não tem essa consciência, ele não consegue se desvencilhar dessa armadilha. A boa notícia sobre isso é que a gente pode descobrir quais são as nossas crenças que nos limitam. E limitar é o seguinte, limitar para atingir um determinado objetivo, tá? Porque essas crenças, elas foram úteis em algum momento da vida, né? Então, elas foram úteis. Por isso que elas estão lá. E tudo bem. Mas elas hoje podem não ser verdades ou não ser necessárias e podem estar nos limitando para atingir nossos objetivos. E a gente pode substituir essas crenças por crenças que nos fortalecem. Sim, as crenças, elas servem para o bem e para o mal. As crenças são como que programas. Se a gente pensar que o cérebro é um computador, foram programas que foram feitos e continuam rodando no nosso cérebro, que foram necessárias em algum momento, mas que podem não ser mais necessárias, podem estar até prejudicando o desempenho do sistema, né? Se elas servem para o bem e para o mal. Se a pessoa acredita que pode alcançar um objetivo, ele está certo. Mas se acredita que não pode, ele está certo também. As duas coisas estão certas, porque é o que você acredita aqui dentro é que vai mandar se você vai alcançar ou não o objetivo. Agora tá ok. Como que acontece uma crença, né? O que é o segredo? E talvez esse slide aqui seja, ele é crucial, né? Eu tenho uma crença, né? Essa crença, ela pode, vamos pensar num ciclo de sucesso, tá? Eu tenho uma crença, essa crença é fortalecedora, ou seja, essa crença me fala o seguinte: eu sou bom em falar em público, por exemplo, tá? Então, essa crença, ela limita o nosso potencial, ou seja, eu tenho uma crença que eu acredito que eu falo bem em público. E aí eu tenho um potencial para falar, para ser usado para falar em público. E aí eu transformo isso em ação, ou seja, eu começo a fazer palestras, por exemplo. E isso me traz um resultado geralmente positivo, porque a crença ela é uma crença boa, né? Eu tenho potencial, eu coloquei o potencial em ação. E a ação que é o importante, porque o potencial fala o que a gente pode fazer, mas se a gente não colocar em ação, não acontece nada. Então, a ação é chave. E aí, dessa ação me leva a um resultado. E esse resultado, sendo positivo, ele fortalece aquela crença, ou seja,
ao terminar e ter um resultado positivo, eu falo, não, realmente eu levo jeito para falar em público, tá? Agora, vamos pensar numa crença limitante, né? Uma crença limitante. Vamos falar que alguém quer sugerir alguma para a gente trabalhar? Uma crença limitante. Pode. O Alguém fala aí. contrário dessa que você acabou de falar. Tá bom, o contrário dessa, então. Eu tenho uma crença limitante de que eu não falo bem em público. Quando eu tenho que falar em público, vem medo, eu suo frio e etc., porque eu tenho uma crença de que eu não vou falar bem. Ou que as pessoas vão rir de mim, né? Tem uma série de motivos para a gente ter essa crença, né? Então tá, aí eu tenho essa crença. Ela determina o meu potencial. Qual que é o potencial que vocês esperam para falar em público de uma pessoa que acha que não fala bem em público? O potencial é infinitamente menor do que o primeiro caso, certo? E aí essa pessoa coloca esse potencial pequeno em ação. E aí, durante a ação, ela tem um resultado que não é satisfatório, não é bom. E o que que acontece? Esse resultado que não é bom, ele fortalece a crença limitante de que ele não fala bem em público. E aí vira um círculo vicioso, é o ciclo do fracasso. Porque os nossos resultados de hoje são os resultados que o nosso potencial permite fazer de acordo com as ações que a gente tem feito. Esses são os nossos resultados. Como que eu mudo os meus resultados? Eu quero ter resultados diferentes. Eu quero conseguir falar em público. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ter um casamento bom. Eu tenho que identificar as crenças que limitam isso para ampliar o potencial, para eu colocar em ação e os resultados fecharem um ciclo, reforçando a crença não como limitante, mas como crença fortalecedora. Vocês compreendem isso? Aí vale tudo, vale fazer cursos, vale buscar conhecimentos, principalmente ter ação, o fazer é fundamental, porque se você tem uma crença, no nosso exemplo aqui, de que não fala bem em público, e você tem o potencial pequeno, se você não coloca em ação esse potencial pequeno, ele nunca vai crescer também. E o resultado, aí algo chave que eu queria passar para vocês. Uma pessoa que tem pensamento jovem, que a gente estava falando aqui antes de iniciar a palestra, uma mentalidade jovem, que eu falei que eu queria ter uma mentalidade jovem até o meu último suspiro. Quem tem mentalidade jovem, ele só pode ter 2 tipos de resultado. Alguém arrisca aí quais seriam esses? Os 2 tipos de resultados que podem ter. Um é o sucesso. O segundo resultado que pode ter, quem arrisca aí? Escreve aí no chat. Pergunta difícil. Ninguém Né? arrisca? Recomeçar. Pergunta difícil. Uma pessoa de pensamento jovem, ele só pode ter 2 tipos de resultado. Um é o sucesso e o outro é aprendizado. É aprendizado. O que acontece? Muita gente enxerga como resultado fracasso. E o fracasso leva a fortalecer uma crença limitante. Agora, se a gente consegue enxergar que eu tive esse resultado, não é um sucesso. Ele não foi o sucesso que eu esperava. Ok? Então, eu tenho um aprendizado de como não fazer aquilo. E você tem um aprendizado de o que eu tenho que melhorar. No nosso exemplo aqui de palestra, né? Você fez uma palestra, você colocou seu pequeno potencial em ação.
qual que é o resultado que você teve? Acho que não foi aquela Brastemp, não. Mas onde que eu posso melhorar? Qual que é o aprendizado? Eu posso aumentar o tom de voz. Eu fiz uma piada lá na palestra que não ficou muito legal. Eu tiro ela, mudo, coloco outra coisa. E essa maneira, apesar de ser uma coisa extremamente simples o que eu estou falando para vocês, isso é profundo, porque isso muda a maneira que a pessoa enxerga a vida, a atitude perante a vida, né? O como fazer. Com esse pensamento, a pessoa é sempre jovem, porque ela sempre vai ter, ou vai ter sucesso, ou vai estar aprendendo sempre. E quem aprende sempre, quando você aprende, você muda suas crenças e você aumenta sempre o seu potencial. E aumentando o seu potencial, ao colocar esse potencial maior em ação, você sempre vai ter melhores resultados. E não importa o seu resultado é bom ou ruim, importa que o resultado que você está tendo é melhor do que o que você tinha ontem. Agora, nós somos seres que vivemos aí 80 anos, até 100 anos. Imagina se a gente aplicar isso em nossas vidas desde o início. Isso deveria ter sido explicado para a gente enquanto no ensino fundamental. Porque imagina se a gente tivesse esse tipo de mentalidade na nossa vida, eu estou com 45 anos, se eu tivesse aplicado isso de maneira consciente, de jovem, com certeza hoje, aos 45 anos, teria um potencial muito maior, estaria colocando em ação e tendo resultados muito melhores do que eu tenho hoje. Alisson, então, quando nós temos um resultado insatisfatório, nós Só um temos que momento, cuidar. Douglas. Só um Tá momento, por ok. favor. Vocês estão vendo ainda o slide Já ou saiu, já Alisson. saiu? Já saiu, né? Já saiu. Ok. Pode falar, Douglas. Quando eu tenho um resultado insatisfatório, frustrante, esse é o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente, porque ela pode dar um recado para a gente que nós não somos capazes e a gente recuar, em vez de obter o aprendizado e seguir. É isso? É isso, sem dúvida nenhuma. Esse slide, ele traz alguns pensamentos que são muito poderosos. É muito simples, é o único slide que tem nessa palestra minha. Mas é muito poderoso isso. Muito simples e muito poderoso. Nós não precisamos complicar muito, não. Tudo vem de ação. Tudo na vida é ação. Se não tem ação, se eu tenho só potencial, isso está só dentro de mim. Não aconteceu nada, eu não transformei nada. Então, a ação é fundamental. Ou seja, posso ter qualquer crença que pode dar um potencial, pode até ser baixo potencial, mas eu pratico, eu ponho ação, eu ponho algo em ação. É a única maneira de eu ter resultados, de eu, ao longo do tempo, eu ir melhorando os resultados, que podem melhorar as minhas crenças, podem até eliminar crenças limitantes e ampliar o meu potencial. Agora, se eu tenho uma crença que me dá um potencial pequeno, e aí eu olho e fico com medo, não coloco em ação, porque eu fico com medo. E aí se eu não tenho ação, isso está estagnado, eu não tenho evolução. Eu não tenho evolução nisso. Então, a gente tem que ter autoconsciência, tem que ter autoconhecimento, para a gente escolher as crenças que nos fazem bem e descartar aquelas que fazem mal para a gente. Autoconhecimento. A gente precisa voltar para dentro, conhecer esse universo chamado eu, e a gente tem várias opções de suporte hoje, tem livros, tem cursos pagos, cursos gratuitos online, cursos religiosos e etc., né? E que nos ajudam nisso, né? Nos ajudam nisso. Eu gosto muito de uma história real do Coronel Sanders, e eu termino com essa história, tá?
O Coronel Sanders, ele foi o fundador daquela rede KFC de restaurantes de frango. E ele, aos 65 anos, ele estava aposentado e ganhando uma merreca e revoltou com isso e decidiu que ia mudar a vida dele. E olha só, nós estamos falando de um jovem de 65 anos. Esse jovem de 65 anos, ele tinha simplesmente uma receita de frango. Ele entrou no carro dele e ficou 2 anos viajando as estradas dos Estados Unidos, indo de restaurante em restaurante, tentando vender a receita dele. 2 anos. Esse caso é muito conhecido. Sabem por quê? Porque ele fez 1.009 propostas antes de receber um sim. Ele bateu na porta de 1.009 restaurantes, querendo vender a ideia dele, para conseguir um sim. 2 anos, viajando, ele dormia dentro do carro dele, nas estradas americanas, para conseguir um sim. Olha só que cabeça boa desse jovem, né? Porque quando ele recebeu o sim, foi criada a rede KFC. E ele morreu milionário. Ele morreu milionário. São exemplos que a gente pode pegar e pode seguir de pessoas que seguiram seus sonhos, que não ligaram para os nãos e sempre pensaram, igual eu falei para vocês, a cada resultado, o que eu tive, pensem como ele. Que resultado que é esse? É fracasso? Ele poderia ter falado, depois de 1 ano, falar, isso aí não vai dar certo. Mas ele, a cada resultado, ele tinha um aprendizado. E voltava melhor, e voltava melhor, e voltava melhor. Depois de 1.009 nãos, ele teve um sim e virou milionário, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês, né? Para mim é uma honra, é um prazer muito grande, é uma missão fazer esse tipo de palestra para acordar as pessoas para esse tipo de tema, né? E quero dizer a vocês que eu estou aberto para fazer esse trabalho em qualquer comunidade, em qualquer grupo e etc. Vocês podem me procurar. Eu vou deixar aqui o meu Instagram e o meu YouTube, que lá, né, pelo menos eu criei um canal no YouTube que, apesar de estar bem novo, a ideia é colocar conteúdos motivacionais, palestras, etc., nessa linha, para conseguir ajudar mais as pessoas, tá? Obrigado a todos aí pela presença, eu espero ter levado vocês a pensarem um pouco, a repensarem um pouco a vida de vocês, tá? Obrigado. Primeiro, parabéns pela apresentação, muito boa mesmo. E eu tenho uma pergunta. Você falou que depois do AVC, você mudou a sua ordem de ver família e trabalho, né? Eu queria saber o impacto que teve isso na sua vida particular e na sua vida profissional. Ô, Ricardo, é muito grande, viu? Muito, muito grande, sabe? Eu com esse episódio, eu tive uma consciência, sabe? E eu trago isso para minha vida hoje. Não adianta a gente, para ser pleno, para ser feliz, a gente precisa ter sucesso em todas as áreas da vida. E veja bem, o ter sucesso que eu estou falando não é ser reconhecido como uma pessoa de sucesso em todas as áreas. O ter sucesso, para mim hoje, é ter um bom nível, um nível satisfatório em todas as áreas da vida. Emocional, financeiro, familiar, profissional e etc. Se você não tem isso em equilíbrio, chega um momento que a casa cai, porque aquela área que está te limitando, que você não trabalhou ela bem, ela te puxa para baixo.
E justamente o seu cérebro, né? A gente falei muito de cérebro, o seu cérebro te puxa para baixo, te sabota naquela área. E aquela área não te permite ser feliz. Porque algo, o sentimento que fica é que algo não está bem na vida. Porque a gente acostuma com coisa boa, mas a gente tem dificuldade de encarar as coisas ruins. Se eu tenho as diversas áreas da vida e uma delas eu estou esquecido, eu estou deixando ela de lado, não estou trabalhando ela para que eu tenha uma vida mais plena e seja mais feliz, eu vou levando, eu vou esticando a corda. Por exemplo, eu vou puxando meu lado profissional, vou melhorando, vou sendo promovido e etc. Mas eu deixei alguma coisa para trás, que, por exemplo, pode ser um lado familiar. E chega um momento que eu vou estar lá, um profissional muito reconhecido, mas vou ser um profissional que é amargurado, porque eu não consegui ser uma pessoa, um bom pai ou um bom marido, e aquilo ali passa a ser a limitação. Sabe, Ricardo, o barril nutricional, que a água vaza no ponto que está mais baixo, com a vida é a mesma coisa. Eu enxerguei que com a vida é a mesma coisa. Então, hoje, eu levo a minha vida com mais equilíbrio, né? Entre família, entre trabalho, entre a emoção, é uma coisa que a gente tem que cuidar bem, e etc. Se não for assim, não vale a pena. Essa que é a minha consciência hoje. Se não for assim, não vale a pena. Não sei se respondi. Não, respondeu sim. Obrigado, Alisson. Douglas, Alisson, bom, a minha família está mais feliz, viu, Ricardo? Porque, por exemplo, eu gasto mais tempo com meus filhos hoje, né? Não por estar em home office, não é isso. Mas tempo de qualidade, eu gasto energia, eu conheço eles melhor, eu sei do meu papel enquanto pai de ser líder deles, né? E passar lições de vida, de ser o modelo deles, que os pais são, né? E com a minha esposa também melhorou muito, muito, porque, na verdade, o que eu sofri, né, o AVC no caso, ela já tinha me avisado várias vezes, não de AVC, mas ela, com a sabedoria das mulheres, né, o sexto sentido delas, ela já tinha me falado várias vezes, olha, você tá indo muito rápido, você não está se cuidando, né? Você precisa maneirar e mais devagar. E eu não ouvia, né? Nós, seres humanos, a gente é treinado desde cedo a ser super-homens, né? O homem não pode falar de emoção, não pode chorar, e a gente carrega essa crença, né, de que a gente é super-homem. Então, a gente vai, mesmo estando com o corpo cansado, né? Vou trabalhar mais e etc. A gente não se respeita, sabe? E aí acontece esse tipo de coisa, que eu estou vindo aqui contar e dividir com vocês para que vocês não deixem que aconteça isso com vocês também. Porque uma coisa eu vi depois do AVC, profissionalmente falando, né? Por exemplo, eu fazia uma série de coisas que não faz diferença no resultado. Eu fazia muita coisa que não era relevante no resultado. Então, hoje eu consigo trabalhar menos, talvez eu arrisco dizer com mais produtividade. Por quê? Porque eu já programei o meu cérebro para enxergar tudo que eu tenho para fazer e enxergar o que é fundamental, o que vai fazer diferença no meu trabalho. O que não vai fazer diferença, eu deixo de lado. Um dia seria bom fazer? Seria. Mas se não faz toda a diferença, ele não é atacado. Eu priorizo melhor aquilo que realmente faz diferença no trabalho, por exemplo. Você poderia aplicar isso para qualquer área da vida. Tá ok? Excelente, obrigado, Alisson. você passou por esse episódio, acredito eu que muitos dos profissionais
que iam visitá-lo, seja da área de saúde ou outro, tentavam colocar coisas em você, assim, dizendo, ele não vai andar, ele não vai levantar, ele não vai... Como ficou sua crença nesse momento? Isso, queria que você falasse um pouco desse momento para a gente. Douglas, se eu tivesse ouvido o que as pessoas vinham me falar, eu não estava aqui hoje com vocês. Eu não teria, sem dúvida nenhuma, voltado a trabalhar depois de um ano. Eu vou contar para vocês só uma história, tá? Eu fui atendido no Hospital Sara, que é um hospital muito bom, especialista nesse tipo de coisa. E o médico, quando me admitiu lá, que eu viu os exames, etc., viu a extensão do AVC e tal, ele queria de toda maneira me desanimar, sabe? Na falta de habilidade médica, né? De trabalhar com estatísticas, né? E ele estava me falando, olha, veja bem, a extensão é X, Y, usou os termos técnicos, etc. E pode ser que você não consiga voltar a andar, não consiga voltar a trabalhar e etc. E eu virei para ele, para esse médico, e falei o seguinte, doutor, eu vou voltar a andar, eu vou voltar a trabalhar. Eu vou atrás do meu 100% de recuperação. E aí ele tentou de todo jeito, falou, não é assim, não consegue, papapá. Eu falei, ô doutor, vamos terminar o assunto aqui? Eu vou atrás dos meus 100%. Eu não quero saber, eu vou atrás dos meus 100%. E eu estou entendendo que você está preocupado em eu ficar com expectativa alta e não atingir. E eu falo para vocês que não se preocupe com isso, porque eu vou atrás do meu 100%. Se Deus me permitir que eu tenha 80%, ótimo. Se é 60%, ótimo. Mas eu vou atrás do meu 100%, porque se eu não for atrás do meu 100%, pode ser que eu não atinja nem 30%. Então, essa foi a minha atitude desde o início. E se mostrou muito efetiva, porque se não é essa força de vontade e essa mentalidade, eu não teria conseguido me recuperar da maneira que eu recuperei. Foi fundamental. A crença, né? O médico queria me colocar uma crença de que eu não ia recuperar 100%. Eu continuo acreditando que eu vou recuperar 100%, mesmo depois de 3 anos. E tudo bem se eu não conseguir recuperar. Eu costumo falar que é o seguinte, se existir, imaginação, tá? Se existir um controle de Deus que tenha mandado um anjo para ficar do lado do Alisson, falando assim, ó, o Alisson, ele pode recuperar só até 80%. Você você cuida lá, não deixa ele recuperar de 80%, mais que 80%, porque é o que está no programa dele aqui. Se esse anjo cochilar, eu chego no meu 100%. Então, ele pode ficar esperto, porque senão eu chego no 100%. Depois ele que vai se explicar com o homem lá de cima por que eu conseguir mais que os 80%, porque eu vou estar sempre atrás dos meus 80%, tá? Do meu 100%. E na boa, se não atingir, beleza. Você entendeu o mindset? Jovem. Nesse momento aí, a gente estava falando, eu acho que eu estou sendo jovem, enxergando dessa maneira. Eu acredito tudo nisso que o senhor falou aí, e tudo que acontece na nossa vida tem um por acaso, né? Como acontece na nossa, aconteceu na vida do senhor, e não é por acaso também que a gente está aqui assistindo essa palestra, né? E eu possuo muitas crenças limitantes que me impossibilitam, né? De várias coisas, e é uma luta frequente que eu tenho, e com certeza essa apresentação sua vai ter um impacto na minha vida, né? E o comentário que o Ricardinho falou aí é a pergunta que eu faria também a respeito da família, né? E eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a sua palestra e ter esse grande prazer de revê-lo bem, né? Em plena saúde aí com a gente, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado aí pelo feedback. E eu torço que tenha sido útil, que você... o bom é que você tem já consciência, né? De que você tem várias crenças limitantes.
Então, isso é o primeiro passo, ter a consciência, porque a maioria não tem consciência. Se você tem, ótimo. E aí, agora, a partir de agora, é trabalhá-las para que você, ao longo do tempo, vá melhorando, né? Vai transformando as crenças limitantes em crenças fortalecedoras, tá? E isso é possível, viu? Bem possível isso. Olá, é Robertinho de novo. Mais uma vez, parabéns pela apresentação aí. Então, um breve comentário aí. Essa palestra sua, acho que ela traz para a gente, você conseguiu mostrar que a gente é homem de venda, né? Então, fala muito de número. Então, até a empresa trata a gente como um número. Hoje você falou bastante de pessoas, de família. Eu acho que a gente tem que repensar um pouco até no modelo de vida, e senão a gente acaba se deixando se tornar um número. Então, a gente tem que pensar um pouco no dia a dia de cada um e que somos pessoas, somos seres humanos. Então, a gente acaba esquecendo disso aí um pouco. Mas parabéns, foi muito bom mesmo. Obrigado, Roberto. Sim, e na verdade é o seguinte, nós temos que ser os nossos protagonistas, né? Trabalhamos numa empresa, poderia ser em outra, sem dúvida nenhuma, mas a questão é que quem pega esse lema, né, de eu sou protagonista na vida, não importa muito, porque importa o que você está fazendo, né? Isso é o que importa realmente. É isso que faz a diferença. Eu não tenho que esperar ninguém, eu como ser humano, eu não tenho que esperar ninguém para conseguir as coisas. Hoje, eu sou um protagonista da minha vida. Hoje, eu não preciso esperar ninguém para atingir os meus objetivos, porque eu vou atrás deles. Eu vejo, olha, eu quero tal coisa, o que eu preciso para atingir tal coisa? Eu preciso de dinheiro, ok, eu vou poupar dinheiro. Eu preciso de ter algum conhecimento que eu não tenho, tá bom? Onde é que eu acho um curso para fazer? Ou uma pessoa que já fez isso é uma coisa importante, uma pessoa que já fez isso, e eu acesso essa pessoa para saber como que ele fez, como que ele conseguiu e etc. E sou eu, tá tudo dentro de mim. A vida é minha. E como que eu vou fazer isso? Isso depende de mim, não depende dos outros. Tá? E quando eu sou protagonista, eu com certeza, na minha cabeça, eu não tenho uma crença limitante, tá? De que eu sou um número. Para ninguém, entendeu? E é a sua cabeça. É o que a gente fala, o seu mapa mental. Porque a gente, igual eu falei das coisas que acontecem, né? O acidente, duas pessoas veem de forma diferente e tal. É porque as pessoas enxergam a vida e os acontecimentos de acordo com o mapa mental delas. A gente recebe estímulos visuais, auditivos, olfativos e etc. Os nossos sentidos colocam aquilo que aconteceu dentro de nós e o nosso cérebro interpreta aquilo de acordo com nossas crenças. Então, duas pessoas podem ter ido na mesma festa e uma falar que foi mal servida, a festa foi horrível, e outra falar que a festa foi muito boa. A festa foi a mesma. O que é isso? As pessoas viram, ouviram, sentiram aquela festa de uma maneira, entrou pelos sentidos dela, chegou no cérebro, ela usou o mapa mental, as crenças, os valores da pessoa, para interpretar aquilo, e cada pessoa, todos somos diferentes, cada pessoa interpreta de uma maneira diferente. Então, assim, tá? Então, o ser um número pode ser a sua crença, o seu filtro que fala isso. Aí, de repente, eu tô só dando um exemplo, viu, Roberto? O exemplo para todos, vale para tudo, tá? Não é para você, nem para o seu supervisor, por exemplo. Mas aí, por exemplo, pode acontecer, de a pessoa achar que, supervisor X,
ai, tá pegando meu pé, ou não tá gostando do meu trabalho, e etc. E, de repente, isso está só na cabeça da pessoa. Só na cabeça da pessoa. Isso é muito, extremamente comum, porque é a crença da pessoa. Aí a pessoa vai lá e conversa com o supervisor. Isso já aconteceu comigo, viu? Já aconteceu comigo enquanto gerente. A pessoa achava que eu pensava uma coisa dela. E engraçado, eu pensava exatamente o oposto. E a gente tem que tomar cuidado com isso, com o mapa mental e como que a gente interpreta. Eu achava o contrário do que ela pensava que eu pensava. E na cabeça dela criou fantasmas sobre isso. Ó, o Alisson acha que eu sou assim. E eu achava o contrário, né? Então, esse é o tipo de peça que eu falei que a gente tem que tomar cuidado que o cérebro nos pega, nos prega as peças, tá? E obrigado, tá, Robertinho, pelo feedback e por poder usar esse... Eu lembrei disso e estou dividindo isso com todos, tá?